Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Primeiro vídeo do ano, minha primeira produção. Ainda estou produzindo aqui em casa nesse mês de janeiro, mas como eu falei para vocês que me acompanham lá no Instagram, né? A partir de fevereiro eu vou estar lá na padaria e vou gravar para vocês os vídeos e também as lives lá na padaria. Mas agora nesse mês eu ainda vou continuar aqui em casa, que os meninos estão sem aula, né? E aí eu vou gravar para vocês a minha produção aqui, a minha produção real mesmo lá da padaria. E hoje, a minha primeira produção do ano, eu vou fazer esses bolinhos caseiros. Vou fazer a massa base, bolinho formigueiro e também o mesclado ou de chocolate, ainda vou decidir. E aí, gente, eu já untei aqui, mostrei lá nos stories no Instagram. Eu untei as minhas forminhas com margarina e farinha, mas você pode usar o desmoldante caseiro também. O desmoldante caseiro ele é mais prático, só que eu não tinha ele pronto, então eu untei aqui com a margarina e a farinha, mas vou fazer para os próximos vídeos o desmoldante caseiro e untar porque é mais prático, tá? E daqui eu já separei os ingredientes da minha primeira receita, que vai ser a massa base, né? Separei, já pesei tudo certinho. Todos estão em temperatura ambiente e eu vou falar um pouquinho aqui bem resumidamente sobre esses ingredientes para vocês. Os ovos, gente, são 6 ovos em temperatura ambiente, porque assim ele se mistura melhor, né, nos outros ingredientes. 480 gramas de açúcar cristal, porque esse açúcar ele deixa o bolo um pouco mais úmido, ele retém, né, mais umidade, então açúcar cristal. Ah, Sabrina, pode fazer com refinado? Pode também, você vai conseguir um resultado bom, mas melhor se for o cristal, porque vai ser um resultado excelente, tá? Óleo, gente, tô usando óleo de soja hoje porque eu não tinha de milho ou de algodão. Mas se você quiser um bolo com gosto assim, menos acentuado, né, de óleo, tenta aí usar, tenta não, né, usa aí o de milho ou de algodão, que você vai ter um bolo com gosto menos acentuado de óleo. Sabrina, não gosto de usar óleo, posso usar margarina ou manteiga? Pode sim. Aqui eu tô usando 300 ml de óleo, mas você pode usar 200 gramas de margarina ou manteiga, que você também vai ter um resultado excelente. Aí vai ser uma massa manteigada bem saborosa. Tô usando aqui, gente, 320 ml de leite integral em temperatura ambiente. Todos os ingredientes que eu falei para vocês estão em temperatura ambiente, né? Porque eles se misturam melhor. Farinha de trigo, 480 gramas de farinha de trigo. Sabrina, você peneirou a farinha? Não. Eu não estou peneirando mais a minha farinha porque no bolo que a gente faz, que não é aqueles bolos aerados como pão de ló ou aqueles bolos que você faz aquela aeração, né? Com as claras e açúcar ou com o ovo inteiro e açúcar, que você precisa de peneirar a farinha para o bolo não perder aquela aeração, aqui já não tem essa necessidade. Mas se você quiser peneirar a farinha, você pode peneirar, mas peneira na hora que você for colocar no bolo. Porque eu tô fazendo, né, gastronomia, tem muita gente que me segue, sabe? E eu aprendi, gente, que se você peneirar a farinha, quando você estiver medindo os ingredientes, até chegar o momento de você colocar essa farinha no bolo, aí já perdeu todo o efeito. Então você tem que peneirar na hora de acrescentar essa farinha no bolo, para ela ficar bem fininha, né? Sem aqueles gruminhos. Mas se você quiser pode peneirar, eu não vou peneirar, tá? Porque não tem necessidade. E o fermento, tô usando o fermento Pó Royal. Tem muita gente que me pergunta sobre o fermento, por quê? Porque eu sempre deixo as minhas massas esperando, né? Aqui em cima da bancada. E eu falo para as meninas que não tem problema deixar a massa esperando até a outra fornada sair. E assim a gente vai agilizando o processo da produção, né? Aí muita gente me pergunta, Sabrina, não embatuma o bolo, não tem problema deixar esperando? Não, se for um fermento de duplação. Como eu tava falando, não tem problema, gente, vocês deixar a massa esperando se você estiver utilizando aí o fermento de duplação. Sabrina, o que é fermento de duplação? O fermento, quando ele é adicionado à massa e entra em contato com os líquidos, né, que é o ovo e o leite, ele já começa a agir, mas o fermento de duplação, ele libera pouquíssimos gases nessa primeira etapa. Ele só começa a liberar efetivamente os gases que vai fazer o seu bolo crescer
assim que ele entra em contato numa temperatura acima de 50 graus, né? Que vai ser ali no forno, porque em temperatura ambiente é entre, no máximo ali 35, dependendo da cidade, né, gente? 35 graus, 40, estourando, né? Então, assim, ele não tem esse efeito. Mas se na sua cidade estiver muito quente, você fala assim, nossa, Sabrina, aqui é muito quente mesmo, você pode colocar a sua massa na geladeira. Eu fiz um vídeo aqui no canal o ano passado ensinando, né, a colocar a massa na geladeira e mostrei o resultado dela na geladeira. Deixei ela 24 horas fermentada na geladeira e depois assei. E também deixei ela 24 horas no congelador, gente. Depois eu descongelei a massa e assei isso com o fermento. E aí eu mostrei o resultado da massa feita e assada na hora, 24 horas na geladeira e 24 horas no congelador. E o resultado é o mesmo, o sabor é o mesmo. Vocês podem fazer o teste aí na casa de vocês, que vocês vão ver que não tem diferença, tá? Mas vocês têm que tomar aí uns certos cuidados, né, para dar tudo certo no final. Então, gente, aqui na minha primeira produção, né, eu tô quase dando uma aula aqui, em vez de mostrar só a produção. Mas eu vou começar a produzir aqui, o Bebeto vai levar esses bolinhos pra padaria, eu vou mostrar pra vocês também embalando. E as minhas etiquetinhas que eu comprei o ano passado, quando eu mudei pra cá, né, e também o cordãozinho que eu comprei, enfim. Vou mostrar a produção completa hoje pra vocês. Eu tava morrendo de saudade de gravar, de fazer bolo, eu tinha tirado uns dias, né, para dar uma descansada. Graças a Deus foi um descanso abençoado. E eu queria também falar para vocês algo que está ardendo no meu coração, que Deus colocou no meu coração, é que esse ano de 2022 vai ser um ano abençoado, um ano de colheita, de transbordo. E se você tem um sonho, esse ano é o ano para você realizar o seu sonho. Coloque toda a sua determinação, disciplina no seu sonho, que Deus vai te abençoar e você vai colher os frutos aí da sua disciplina e determinação e vai conseguir realizar os seus sonhos esse ano. Eu tenho vários sonhos, várias metas para cumprir esse ano e eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de transbordo. Eu vou transbordar na vida de vocês e posteriormente vocês também vão transbordar na vida de outras pessoas, que eu creio nisso, tá bom? Então vamos lá, né, gente, fazer minha primeira produção aqui do ano de 2022, uma produção abençoada. Em nome de Jesus, eu creio que esse ano vai ser um ano diferente, um ano pra gente colher e prosperar, tá bom? Então vamos lá. Gente, então eu vou começar aqui colocando os 3 primeiros ingredientes, né, aqui no liquidificador. Você consegue fazer essa massa à mão e na batedeira também, seguindo esse mesmo processo aqui. Então, no liquidificador eu vou colocar os ovos, o açúcar e o óleo. Para você que está começando em casa, assim como eu, né, naquele vídeo da massa base e 12 sabores de bolos caseiros que eu fiz, que muita gente se identificou, você consegue começar a fazer seus bolos caseiros com pouquíssimos ingredientes que você tem aí na cozinha da sua casa e também não precisa de comprar muitos utensílios, né? Para você não investir alto, até porque tem muita gente que está começando porque está precisando de dinheiro e não tem como investir, né? Então você consegue fazer essa massa, gente, à mão, no liquidificador. Se não tem liquidificador, você consegue fazer na batedeira. É uma massa super democrática, muito fácil de fazer e fica simplesmente deliciosa e vende super bem. Então pega esse vídeo, salva esse vídeo. Se esse vídeo ficar um pouco grande e você não conseguir assistir esse vídeo completo de uma vez, vai assistindo aos poucos, tá? Porque esse vídeo vai te ajudar. Se você tem aí a intenção de começar a fazer bolos caseiros para vender na sua casa, assista esse vídeo até o final, mesmo que seja picado, né, por partes, que esse vídeo vai te ajudar e vai ser uma bênção na sua vida, tá? Então, voltando aqui para a receita, gente, coloquei os ovos, o açúcar e o óleo, 3 primeiros ingredientes, e vou bater por mais ou menos 2 minutinhos. Ou quando você perceber que a massa já engrossou e não tá batendo mais, você já pode desligar o liquidificador, não deixa ele batendo aí para queimar seu liquidificador. E aí você vai acrescentar o leite, que vai dar uma raleada na sua massa e você vai passar para a terceira etapa, tá bom? Então aqui na primeira etapa vamos bater esses 3 ingredientes até engrossar.
Gente, feito isso, agora eu vou acrescentar o leite. E aí é só misturar mesmo bem rapidinho. Eu não deixo esse leite aqui batendo por muito tempo, tá? Então eu acrescento o leite e misturo uns 30 segundos, 1 minutinho no máximo. Pronto, gente, já bati o leite. Agora eu vou para a terceira e última etapa, que é no bol, né, da batedeira. Com o fouet eu vou acrescentar a farinha e o fermento. Gente, então como eu falei para vocês, agora a terceira e última etapa, eu vou despejar, né, essa misturinha que eu bati no liquidificador aqui no bol da batedeira. Pode ser em uma bacia que dá certo. Se você quiser fazer direto na batedeira, pode também, mas eu prefiro o resultado quando ele é feito no liquidificador. Então eu vou despejar aqui, lembrando que eu bati em velocidade média, tá? No liquidificador, que eu não tinha falado aí para vocês. Então despejei essa misturinha aqui, vou acrescentar a farinha. Se você quiser, pode peneirar a farinha aqui nesse momento, tá? Coloquei a metade da farinha e vou misturar com a ajuda de um fouet até ficar bem homogêneo. E depois eu coloco a outra metade, tá? Gente, essa massa é muito simples e ela fica uma massa extremamente úmida, fofinha. A validade dela é excelente. Ela consegue, né, manter essas características, um bolo fofinho, úmido, por até 5 dias na vitrine. Lá na padaria a gente coloca naquelas embalagens G32 da Galvanotech. E o bolo ele fica perfeito, tem uma validade excelente e os clientes gostam bastante, né? Que é o que importa. Agora eu vou colocar a segunda metade aqui da minha farinha na massa e vou misturar novamente. Eu vou mostrar para vocês a massa, o resultado da massa, tá? Consistência, como que ela fica. Fica uma massa bem lisinha, uma massa linda. E quando você faz ela com a manteiga ou a margarina, você pode, né, fazer nessa sequência dos ingredientes que eu fiz assim, mas tem uma outra forma de fazer, que é usando o método cremoso, quando você inicia a receita batendo a margarina e o açúcar, né? E daí você tem um resultado melhor, fica extremamente gostoso também, um bolo fofinho. E se você quiser, né, colocar algumas coisas assim, por exemplo, gotas de chocolate na massa, frutas cristalizadas, a massa feita com a manteiga ou a margarina na batedeira, ela fica uma massa mais grossa. Então esses incrementos na massa, eles não afundam, tá? Aqui eu também coloco bastante coisas, gosto bastante do resultado, mas se você quiser, né, que fique bem assim distribuído, você pode usar a massa amanteigada para colocar esses incrementos, que você vai gostar bastante do resultado. Então, gente, aqui, ó, minha massa já tá bem homogênea, bem rapidinho mesmo para fazer essa receita. E lembrando, essa receita que eu fiz de 6 ovos, ela me rende 4 bolos na forma 16 por 8 por 13. Essa forminha aqui, gente, é a minha forminha, minha marca registrada, né? Eu amo esse tamanho de forminha, porque é um bolinho que eu consigo vender um preço bem acessível para o cliente. E o cliente, se ele quiser levar mais de um sabor, ele pode. Você tem a probabilidade também de vender mais unidades durante a semana para o mesmo cliente, porque esse bolo aqui ele não dura mais que 2 dias, é um bolo não tão pequeno, mas que serve aí uma família de 4, 5 pessoas tranquilo num café, tá? Então eu amo trabalhar com esse tamanho de bolo. Mas se você também tem a opção de trabalhar com de 19 centímetros, que é um pouquinho maior, e a minha receita ela vai te render 3 bolinhos na forma de 19, tá? Então aqui eu vou colocar o fermento por último, né? São 20 gramas de fermento, eu não lembro se eu passei todos os ingredientes aí para vocês, a quantidade certinha, mas vai estar aí na descrição, tá? Não se preocupem, vou deixar a quantidade de ingredientes na descrição do vídeo, para facilitar aí para vocês. Aí coloquei o fermento, é só misturar mesmo levemente e a minha massa aqui já está pronta.
Essa massa aqui a gente chama de bolo de farinha de trigo, tem gente que conhece ela como massa neutra, bolo de nada, né? E ele fica extremamente fofinho e gostoso, muito saboroso para um cafezinho da tarde. E por mais que seja um bolo super simples, ele vende muito bem lá na padaria, tá? Vale a pena vocês fazerem o teste dessa massa, porque muita gente gosta bastante, a gente vende muito bem. E, gente, lembrando que essa massa aqui vocês podem saborizar ela de diversas formas: bolo formigueiro, mesclado, chocolate, bolo de banana, de abacaxi, maracujá, laranja, limão. Assim, são inúmeras possibilidades que vocês podem usar essa massa base para fazer esses outros sabores. Eu vou ensinar aqui para vocês também, mas esse vídeo vai ser um vídeo mais básico, eu tô falando até demais, né? Mas vai ser um vídeo um pouquinho mais rápido para quem tá começando mesmo, porque geralmente não começam com tantos sabores, e esses 3 aqui que eu vou fazer hoje são geralmente o que as pessoas mais pedem lá na padaria, tá? Então aqui minha massa já está pronta, eu vou mostrar para vocês agora a consistência dessa massa. Gente, olha que maravilha, eu amo essa massa, ela fica dessa forma aqui, ó. Muito linda. Eu tô segurando o celular aqui com a mão, né, para tentar mostrar para vocês, mas é uma massa linda e extremamente saborosa, tá? Gente, então aqui já está pronta a minha massa e eu vou agora fracionar, né, nas minhas 4 forminhas de 16 centímetros de diâmetro. Lembrando que os de 16 centímetros de diâmetro é na boca, né? E essa forminha, ela tem o cone mais fino, tá? Ela não tem o cone grosso. Então, vai dar em torno aí de 450 gramas de massa em cada forminha. Se você quiser pesar, né, colocar na balança e ir pesando uma por uma, fica mais certinho aí o bolo, você tem uma produção mais padronizada. Eu já faço no olho mesmo. Essa massa ela me rende 1,8 kg, mais ou menos, né, no total, mas pode variar um pouquinho aí de acordo com o tamanho de cada ovo, né? Mas é mais ou menos 1,8 kg, e aí me rende 4 bolinhos de 450 gramas de massa crua em cada forminha. Lembrando que depois, né, de assada, eles perdem um pouco, né, de peso, mas não é muito, é em torno aí de 20 gramas no máximo. E você fica aí com um bolinho de mais ou menos 430 gramas de bolinho, né, já assado. Sabrina, muita gente pergunta, você já pré-aquece o forno? Não. Aí fala assim, nossa, mas desde pequena eu aprendi, né, a pré-aquecer o forno. Eu pré-aquecia, gente, até o ano passado, até aprender que essa massa aqui, ela não precisa, né, de ir diretamente pro forno, até porque as minhas outras, elas esperam mesmo fora do forno, elas não fermentam aqui. E outra coisa também é que eu gosto de deixar a minha massa, ela dando uma descansada em cima da bancada por mais ou menos uns 10 minutinhos, que é o tempo ali que o forno vai estar esquentando agora, né? Antes de levar essa massa. Então, assim, tem gente que começa a fazer o bolo e já liga o forno e deixa ele pré-aquecendo lá 20 minutos, 30 minutos, e não tem necessidade. Eu tô fazendo da seguinte forma: eu começo a fazer meu bolo, igual eu comecei aqui, meu forno não tá pré-aquecendo, tá? Então, finalizei aqui minha primeira massa, aí eu ligo o forno. Sabrina, você leva o bolo pro forno frio? Não, gente, eu só não deixo ele ligado lá enquanto eu tô fazendo a receita. Só ligo assim que termina e eu só deixo ligado por mais ou menos 10 minutinhos, que já é o suficiente para ele chegar na temperatura, né, de 180 graus, enquanto a minha massa está descansando aqui na bancada. Então, você não precisa deixar mais que isso o forno pré-aquecendo, tá? 180 graus, e esses bolinhos eles vão demorar em torno de 30 a 35 minutos para assar. Isso vai depender de forno para forno, né? Mas você pode fazer o teste do palito e se ele sair limpo, aí o seu bolo já está pronto. Você também tem que observar a parte de cima do bolo, né? Se ela tiver coradinha, aí o seu bolo também já está pronto. Mas cuidado, porque se você levar o bolo para assar em um forno muito quente, ela vai corar e o bolo vai murchar, porque ele não vai cozinhar direito, né? Assar direito, na verdade,
do lado de dentro vai ficar úmido e aí ele murcha. Então assa ele devagar aí 30, 35 minutos no forno médio, né, 180 graus, que vai dar tudo certo, seu bolo vai ficar com uma cor linda, não vai murchar, tá bom? Então vou levar esses aqui para assar e já vou fazer os meus outros 4 bolinhos que vai ser formigueiro, que é muito simples. Vou usar minha massa base e vou acrescentar o granulado. Gente, agora eu vou fazer o bolinho formigueiro. Vou falando algumas coisas, né, que eu esqueci de falar na primeira receita da massa base, mas é praticamente a mesma coisa, tá? Os ovos, eu lembrei, né, de falar para vocês. São 6 ovos e eles pesam 50 gramas cada um. Então, se vocês quiserem, né, pesar os ovos aí de vocês, os que eu uso tem em média 50 gramas, tá? Então, vou colocar os ovos, o açúcar e o óleo e vou bater por mais ou menos 2 minutinhos, como eu fiz da primeira vez, né? Até perceber que a massa já engrossou. Ou você pode bater aí por 2 minutinhos se o seu liquidificador tiver uma potência mais alta. Eu falo isso porque no meu liquidificador anterior, né, que eu batia, ele não chegava a 2 minutos, né? Ele parava de bater ali, aí eu já desligava para o meu liquidificador não queimar, mas já estava tudo homogêneo, tudo bem misturado. Nesse liquidificador eu consigo bater tranquilamente até 2 minutos, que ele não para de bater, ele continua batendo. Então você observa aí, tá? Engrossou, você já pode desligar. Então vou bater aqui por mais ou menos 2 minutinhos. Então feito isso, né? Bati aqui os meus 3 primeiros ingredientes. Agora eu vou acrescentar o leite, só misturar por mais ou menos uns 30 segundos, no máximo 1 minutinho, tá? Até ficar tudo bem homogêneo. Pronto, gente, agora é só passar para a terceira e última etapa, que é acrescentar a farinha e o fermento. E por último, é nosso ingrediente chave aí da massa de bolo formigueiro, que é o granulado, tá? Lembrando que as quantidades estão aí na descrição do vídeo para vocês. Gente, então aqui agora, né, eu vou despejar a minha misturinha aqui no bowl. E vou partir agora para a terceira e última etapa, né? Vou acrescentar metade da farinha, porque assim fica mais fácil de misturar, não dói o braço, né? E depois eu acrescento a outra metade. Tem muita gente que acha, né, que essa massa é um pouco grande e que pesa o braço, né? Dói o braço. Se você quiser, você pode fazer ela total na batedeira, desde o início até o fim, que vai dar certo também, tá? Aí você não tem esse trabalho aqui de misturar com o fouet. Então, acrescentei aqui a metade da minha farinha. Vou misturar bem. Lembrando, gente, que eu sempre gosto de lembrar, né? Tem gente que fica com medo de misturar a farinha, né? Porque eles ficam com medo de desenvolver o glúten. Você tem que misturar a farinha o suficiente para a massa ficar homogênea, sem nenhum gruminhos, né? E esse o suficiente para isso, ele não chega a desenvolver o glúten, tá? Porque às vezes você fica com medo de misturar bem a farinha e seu bolo fica com pelotinhas de farinha. E essas pelotinhas de farinha, quando você assa o bolo, aparece, né, no meio do bolo. Então não tenha medo, pode misturar, né? Só não fique batendo com muita força, né? E nem por muito tempo. Mas misture aí o suficiente para sua massa ela ficar homogênea e bem lisinha, tá? Para você ter um resultado excelente aí no seu bolo. Pronto, gente, já misturei aqui a minha massa. Agora eu vou acrescentar o fermento. Você pode acrescentar o granulado aqui também, mas eu sempre gosto de misturar o fermento sozinho, que eu acho mais fácil. Depois eu acrescento o granulado.
Pronto, misturei o fermento e agora eu acrescento o meu granulado. Esse granulado aqui, gente, ele é aquele granulado macio, né? Quando eu asso meu bolo, ele derrete no meio do bolo e fica aqueles pontinhos pretinhos, né, no meio do bolo. Tem algumas pessoas que usam outro tipo de granulado, que é um granulado forneável, e esses chocolates forneáveis, eles não derretem, né, dentro do forno. Então fica lá o granulado certinho no meio do bolo. Eu prefiro usar o macio porque eu acho que a estética fica mais bonita. E geralmente quem usa o granulado forneado, ele pesa e desce para o fundo do bolo. Esse aqui que eu estou usando, que é o granulado macio, que derrete, é o granulado mais simples, gente. Ele fica distribuído em todo o bolo, sabe? Ele não afunda, então fica bem bonita a estética. Eu vou mostrar para vocês, né, depois que o bolo estiver assado, que fica bem bonito, tá? Então, acrescentei aqui o granulado, é só misturar mesmo, não pode colocar uma quantidade muito grande de granulado, que mesmo sendo esse granulado macio, se for uma quantidade muito grande, aí ele vai descer para o fundo da sua forma e vai grudar no fundo da forma, tá? Coloco uma quantidade boa aí, eu vou deixar a quantidade que eu coloco na minha receita, que já é o suficiente para deixar o bolo cheio de pontinha preta e fica uma estética muito bonita. Então aqui já tá pronto, né, minha massa do meu bolo formigueiro, eu ia falar bolo de granulado. Meu bolo formigueiro, e ela também me rende 4 forminhas de 16 por 8 por 13, com mais ou menos 450 gramas de massa crua em cada forminha, tá? Então vou fracionar aqui e em seguida eu vou fazer minha última massa, que vai ser a minha massa de bolo mesclado. Gente, já fracionei aqui, né, minha massa do bolo formigueiro, né, minhas 4 forminhas de 16 por 8 por 13. Tem muita gente que me pergunta aonde que eu comprei essas forminhas. A Leila Formas, ela vende exatamente a medida dessa forminha minha, né? Inclusive, ela me mandou algumas formas aqui, outras formas eu amei. E vou fazer umas receitas aqui para vocês em outras formas que ela me mandou. Bolo piscina, piscina no formato coração. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas se você estiver procurando, né, as forminhas 16 por 8 por 13, que é uma forminha que não é tão fácil de achar, é uma forminha bem personalizada, tá? Então lá na Leila Formas vocês vão encontrar. É um atendimento excelente, tá, gente? Ela atende, assim, a pessoa de uma forma, assim, extremamente cuidadosa, ela é muito atenciosa e a qualidade dos produtos dela é excelente, a entrega também. O pós-venda deles é excelente e vocês vão amar, tá?
Então, vou deixar a sugestão aí da Leila Formas, caso você queira adquirir a forminha 16 por 8 por 13. E vou deixar aqui na descrição o link do site dela, tá? Então, gente, agora eu vou levar eles para assar em forno já pré-aquecido, né? Porque já tá assando os outros a 180 graus por mais ou menos 30 a 35 minutinhos. E vou começar a fazer minha última receita, né? Que vai ser o meu bolo mesclado. Também vou usar a base, que é a minha massa base, né? E vou ensinar vocês a saborizar para fazer o bolinho aí mesclado e dar a dica do bolo de chocolate para você não deixar o seu bolo ressecado, tá? Então, vou levar para assar e já volto para fazer minha última receita. Gente, e agora eu vou fazer minha última receita, que é o bolo mesclado. Vou dar a dica também do bolo de chocolate para ele ficar bem fofinho e úmido, tá? Não ficar um bolo ressecado. E essa última receita eu vou gravar bem pertinho aqui para vocês, tá? As outras duas eu gravei de longe, agora eu gravo essa aqui de pertinho para vocês verem melhor como que fica a consistência, né, da massa e como que é o processo mais de pertinho, tá? Então eu vou começar a receita, é o mesmo processo, vou usar a massa base e vou dar as dicas aí de como acrescentar o cacau ou o chocolate em pó 50%. Gente, então vou começar o processo, né? Novamente eu vou colocar aqui os ovos, o açúcar e o óleo e vou bater por mais ou menos 2 minutinhos. Vocês vão ver a consistência, ele fica bem cremoso e também homogêneo, tá? Então coloquei aqui os 3 ingredientes, lembrando que eu tô fazendo a minha massa para o bolo mesclado e vou usar a massa base também. Então, coloquei aqui os 3 ingredientes e vou bater em velocidade média. Então, gente, chegando nessa consistência aqui, eu vou acrescentar o meu leite e vou misturar o suficiente, né, para ficar homogêneo. E aí, eu já passo para a terceira e última etapa. Então, gente, eu vou despejar aqui, ó, a misturinha, né, de ovos, açúcar, óleo e leite. E vou misturar a minha farinha com a ajuda de um fouet, né? Mesmo processo, coloca metade, depois a outra para facilitar na hora de misturar. Se quiser, pode peneirar a farinha aqui nesse momento, tá? Fica a seu critério. Então, coloquei a farinha, a massa tá bem líquida, né? Vou misturar metade da farinha. Não misturo fazendo movimentos muito rápido, né? Bem assim, tranquilo. Mas não precisa ter medo de deixar a sua massa bem lisinha e homogênea. Vocês viram aí um risquinho preto, é um granulado que estava aqui no meu fouet, né? Só que como a massa ela é uma massa mesclada, vai chocolate também, não tem problema, tá? Então misturei a primeira metade da farinha, acrescento a minha outra metade e misturo novamente. É bem simples, gente, o processo, mas você tem que ter um fouet aí bem resistente, tá? Porque a massa, ela dá uma pesadinha. Se for um fouet muito fraquinho, ele não vai misturar bem, vai acabar estragando também o fouet, tá? Mas se você quiser, como eu falei anteriormente, pode fazer também na batedeira, que dá certo e você já economiza aí esse processo aqui feito à mão. Então, vamos misturar bem até ela ficar bem homogênea e bem lisinha. Gente, esse bolo, todos eles, né? Eu sou suspeita para falar porque é a minha massa base, mas tem muita gente aí que faz e ama, mas esse bolo mesclado fica lindo e fica muito gostoso também. Os bolos, eles ficam úmidos, né? Devido à massa ser feita com óleo. Tem muita gente que não gosta de fazer bolo com óleo, mas a massa ela fica mais úmida e também tem uma validade maior. Ela resseca, né? Com uma validade... Desculpa, ela não resseca, né? Ela mantém a umidade por mais tempo. Já a massa amanteigada, ela resseca um pouco mais rápido. Então, ficando assim, gente, nessa consistência aqui, não é muito tempo, né, de braço aqui misturando com fouet. Eu vou acrescentar por último aqui o fermento. Aí eu misturo novamente e agora eu não acrescento o chocolate, tá? O que eu vou fazer? Vou misturar, botei aqui a minha massa base e vou colocar na forminha, né? Vou colocar aqui a metade dessa massa na forminha
E com a outra metade, aí sim eu acrescento o cacau para fazer uma massa de chocolate. E aí eu despejo a minha massa de chocolate sobre a minha massa branca, que já vai estar na forminha, tá? Então aqui bem rapidinho mesmo, já tá pronta a minha massa base. E agora eu vou fracionar a metade dessa massa nas forminhas. Gente, então eu fracionei, né, a metade da minha massa. Então, já tá na forminha metade da massa branca e na outra metade eu vou acrescentar o cacau. Aqui tem 2 colheres de sopa, que vai dar em torno aí de 10 gramas de cacau, que já é o suficiente para deixar a massa ela bem escurinha. Se você estiver usando chocolate em pó, 50% cacau, aí você coloca uma quantidade maior até ficar aí no tom, né, do chocolate que você quer. Então, acrescento o cacau e é só misturar que a minha massa de chocolate já está pronta. Gente, como aqui nessa massa vai uma quantidade muito pequena, eu não tenho trabalho, né, de fazer uma massa branca, depois só uma massa de chocolate, porque a quantidade que vai de cacau não resseca a minha massa, é uma quantidade pequena. Mas quando eu vou fazer a minha massa de chocolate, então eu diminuo, né, a quantidade de cacau da quantidade da farinha. Por exemplo, se eu uso 480 gramas de farinha na minha massa base e eu vou colocar 60 gramas de cacau para fazer uma massa de chocolate, aí eu vou tirar 60 gramas de farinha. Aí eu uso 420 gramas de farinha e 60 gramas de cacau, tá? Para a massa ela não ficar ressecada. Mas nesse caso aqui da massa do bolo mesclado, como a quantidade é pequena, né, que eu falei para vocês, aí não tem a necessidade de fazer uma massa branca, só a metade da massa branca, depois só de chocolate, porque essa quantidade aqui é bem pequena, tá? São só 10 gramas de cacau. Então, feito isso, a minha massa de chocolate já está pronta. Agora é só despejar sobre a minha massa branca. Então, gente, aqui estão meus bolinhos mesclados. Vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutinhos, né? Ou você pode fazer o teste do palito, se ele sair limpo aí o seu bolo já está pronto. Assim que o bolinho estiver morno, eu vou voltar, né, aqui com vocês, vou desenformar os bolinhos, mostrar a embalagem que eu uso e também vou passar a fitinha e colocar a tagzinha de agradecimento do cliente, tá? Fiz ela no ano passado e vou mostrar para vocês como que fica essa embalagem com essa decoração super simples e que não fica muito cara e que o cliente adora, né? Então eu já volto com vocês para mostrar o resultado também de um bolo. Vou partir para vocês verem a consistência, como que ele fica macio e úmido por dentro, tá bom? Gente, então aqui já estão prontos os meus bolinhos, 12 bolinhos, né? Fiz 4 de farinha de trigo, 4 formigueiro e 4 mesclado. Aqui eu tenho as embalagens G32M e a G35. Essa aqui é bem menorzinha, mas você também consegue embalar o seu bolinho na G35 sem cobertura, porque se colocar bolinho com cobertura, a tampa encosta. Por que que eu tô mostrando essa embalagem?
Porque tem gente que acha que a G32M é um pouco grande para esse tamanho de bolo. Eu particularmente gosto de usar, né, a G32M, porque eu acho que fica um tamanho bom, o bolo é um pouquinho mais alto, ele não encosta na tampa e também quando a gente coloca a cobertura não fica encostando. Mas se quiser usar a G35, ele vai ficar mais estreitinho aqui dentro, dá certo também, porém você não consegue colocar cobertura usando essa embalagem menor, tá? Tem aqui também as minhas decorações, vou colocar em cada bolinho cartão de agradecimento e vou fazer um lacinho com com esse cordãozinho aqui. Aí, gente, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês sobre como desenformar o seu bolo. Assim que ele sai do forno, né, geralmente eu coloco ele em cima da grade do fogão, já vai ventilando ali por baixo do bolo, não deixa o bolo suar, né? E também vai amornando. Quando ele amorna, quando você consegue colocar a mão na forma, né, sem queimar sua mão e sem a necessidade de ajuda aí de um pano de prato, aí você solta o bolo da sua forma. Ele ainda vai estar morno. Nesse momento você não coloca ele na sua embalagem porque ele pode suar a sua embalagem. A gente sabe que excesso de umidade diminui a validade do bolo, né? Então você vai esperar o bolo esfriar totalmente para daí você colocar na sua embalagem. Mas antes de esfriar totalmente, você vai pegar o bolo assim que ele estiver morno, que você conseguir pegar a forminha com as mãos sem a ajuda do pano de prato. E aí você vai soltar o bolo da sua forma. Quando você sentir que o bolo soltou, você deixa ele lá até esfriar totalmente. Por que que eu falo que você tem que pegar ele, né, sem a ajuda de um pano de prato, quando você consegue colocar a mão na forminha sem queimar? Porque se você quiser, né, pegar ele, na verdade, antes desse momento e precisar de colocar o pano de prato para balançar o bolo, ele ainda está muito quente e pode ser que seu bolo quebre. Então, o exato momento para soltar o bolinho ali da sua forma é quando você já consegue colocar as mãos sem a ajuda do pano de prato, entende? Aí você pode soltar ele porque já saiu bastante vapor ali de dentro do bolo e ele já vai estar mais estruturado. Então você consegue soltar sem quebrar. Mas passar para a forminha só assim que esfriar totalmente. Esses que estão aqui, todos eles eu já bati ele assim, né, quando eles estavam mornos. Então eles praticamente vai soltar assim bem fácil, né? Então eu gosto de fazer isso porque solta muito fácil depois. Então eu vou soltar todos eles aqui e volto para mostrar para vocês, né, eles já na embalagem e também, olha aqui, e também eu vou fazer uma decoraçãozinha bem simples aqui com vocês. E aí eu já mostro a decoração também, tá? Gente, bolinho já desenformado, tá um cheiro maravilhoso aqui. E agora eu vou começar a embalar, né, os bolinhos. Então já coloquei aqui na base, vou colocar minha tampa. E o ano passado eu até fiz alguns vídeos aqui no canal sobre embalagens, né, decoração, mostrei para vocês que eu comprei esses cordões e também mandei fazer esse cartãozinho aqui, né? Então eu vou ensinar aqui a vocês bem rapidinho, isso aqui é muito simples, para fazer essa decoração. Eu vou igualar aqui as duas pontas, né, do meu cordãozinho e eu vou passar primeiro aqui em cima e vou passar por baixo e dar uma viradinha aqui, ó, tipo um nó, tá? E aí eu passo aqui em cima também, porque eu quero fazer tipo um X aqui em cima da embalagem. Então, feito isso daqui, eu vou dar um nozinho aqui em cima no topo. E aí você pode ajeitar aqui para ela ficar bem retinha, tanto de um lado quanto do outro. Então aqui eu vou fazer um nozinho e antes de finalizar o nozinho, eu pego o meu cartãozinho, passo aqui, né, eu pego o meu cartão, passo no meu cordão e aí eu finalizo o meu nozinho. Então aqui eu faço um nó para ele não desfazer, para ficar bem firme. Ajeito o cartãozinho e finalizo fazendo um laço.
bem bonitinho. Vou mostrar de perto para vocês como que fica, tá? Fica um charme, gente, dá outra cara pro seu bolinho e os clientes, eles amam essas mensagens de agradecimento, né? Então é bem simples assim, eu passo aqui embaixo, eu vou virar aqui para vocês verem, para ficar assim, o meu bolo não quebra, tá? Por isso que eu virei assim. Ele fica dessa forma aqui e em cima aqui também. Então esse cordãozinho ele não solta se você fizer dessa forma. Se você não fizer embaixo, ele fica dançando na embalagem, por isso que eu faço assim. Então fica assim, eu vou mostrar para vocês de perto, mas antes eu vou fazer em todas as embalagens e aí eu mostro para vocês como que fica lindo, né, de perto esse bolinho e vende super bem. E essas mensagens de agradecimento, elas ganham o coração do cliente, tá bom? Gente, então eu finalizei a decoração bem simples, do jeito que eu falei para vocês e mostrei aí o primeiro bolinho, né? E se vocês for colocar cobertura, vocês podem colocar a fitinha aqui na lateral, que aí o bolo não fica dançando, né? E o cartãozinho também aqui, que fica bem lindo também. E agora eu vou cortar uma fatia do bolo mesclado. Os meninos estão pedindo bastante o bolo mesclado, ele é um bolinho que tá mais morninho também. E eu embalei eles, né, um pouco morno e embaçou aqui a embalagem. Não façam isso, tá? Porque isso daqui, excesso de umidade, vai diminuir a validade do bolinho. Só que eu fiz isso porque já tá bem tarde e um dos bolinhos eu vou partir e esses aqui também vende amanhã, tá? Mas não façam isso, sempre embalem eles bem já frios para não embaçar a embalagem e não correr o risco dele perder a validade aí antes do prazo, que é de 5 dias, tá bom? Então, vou mostrar agora para vocês aqui por cima, bem de pertinho, como que ficou os bolinhos. E já vou partir uma fatia e mostrar o resultado do bolo mesclado, da consistência, da umidade, que vocês vão gostar, tá bom? Gente, essa foi minha produção, minha primeira produção de 2022, de muitas que virão. Esse ano vai ser um ano de transbordo, um ano de colheita. Eu creio que vai ser um ano muito próspero e eu vou fazer muitas receitas aqui para vocês no canal, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse, tá bom? E, gente, caso o vídeo tenha ficado grande, salve esse vídeo e vai assistindo ele aos poucos. Eu falei isso lá no início, né? Porque eu creio que esse vídeo vai ser uma ferramenta abençoada aí nas mãos de quem tá querendo começar a fazer alguma coisa, né? Agora em 2022 para vender e quer conciliar aí a família, né? Não pode sair, tem filho pequeno, não pode sair de casa e quer fazer alguma coisa para ter uma renda extra. Eu creio que esse vídeo vai ser o início aí, uma luz no fim do túnel para quem está nessa situação, porque eu também estive, né, o ano passado, no início da pandemia, estava fazendo meus bolinhos em casa, ajudei muita gente através do vídeo da massa base 12 sabores de bolos caseiros,
Vou refazer esse vídeo melhor, né, explicando mais detalhadamente as receitas e vai ser bênção também na vida aí de vocês. Esse vídeo de hoje foi a primeira produção, estou muito feliz, estava morrendo de saudade, né, depois desses dias aí que eu tirei de férias. E amanhã eu vou fazer um bolo gelado na marmitinha. Eu não sei se ela tá por aqui, não tá por aqui. Mas eu vou fazer esse bolo gelado na marmitinha pra gente vender também lá na padaria, né? E eu vou ensinar pra vocês. É um bolo divino, perfeito, vocês vão gostar também. Super simples de fazer e tem uma margem de lucro muito boa, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, tá? Tchau!